Entidades, parte 1. Se alguma coisa existente no negócio nos proporciona algum interesse em mantermos dados, informações armazenadas sobre ele, isto a caracteriza como uma entidade no negócio. Esta entidade será então um conjunto de dados em nosso modelo conceitual. A representação de uma entidade no modelo entidade-relacionamento se realiza através de um retângulo, com o nome desta entidade em seu interior. Então, aí nós estamos vendo exemplo de entidades: cliente, produto, funcionário, pedido, nota fiscal. Tudo isso aí é entidade no caso de uma realidade. Ao visualizar uma entidade, devemos entendê-la como uma tabela de dados, onde cada linha da tabela representa uma instância da mesma, que é o chamado registro. Por exemplo, quando vamos a uma locadora alugar um filme, estamos consultando uma entidade, a entidade filme, que contém diversas instâncias, são as fitas disponíveis. Vejamos como descrever melhor uma entidade. Conheceremos agora os atributos de uma entidade. Atributos de uma entidade. Todo objeto, para ser uma entidade, possui propriedades que são descritas por atributos e valores. Esses atributos e valores, juntos, descrevem as instâncias de uma entidade, formando o registro. Imaginemos que em uma empresa temos uma entidade, um objeto sobre o qual desejamos manter informações armazenadas, chamada cliente. O que descreve cliente? Cliente é descrito por um CPF, o nome do cliente e seu telefone. Observe a tabela acima. Quantos registros temos? Então veja só. Aqui seria minha entidade cliente, representada em uma tabela. Nessa entidade cliente eu tenho 3 atributos: o CPF, o nome e o telefone. Atributos são características da minha entidade. O conjunto dos atributos de um cliente forma uma instância do cliente, ou um registro. Então, o CPF mais o nome mais o telefone forma um registro. É como se fosse uma linha da tabela. Uma coluna da tabela é o atributo, ou campo. Atributo e campo são a mesma coisa. Uma linha da tabela é o registro, ou instância. Registro e instância são a mesma coisa. Então, respondendo à pergunta, quantos registros nós temos? Temos 1, 2, 3, 4. Existem muitos mais dados para descrever um cliente, mas nós vamos ficar com esses 3 atributos por enquanto. Chave primária. Cada instância de cliente será formada por valores nestes atributos, sendo que é o conjunto destes valores representados que devemos visualizar como uma linha de uma tabela de dados. Os valores de determinado atributo ou determinados atributos são sempre diferentes para cada instância, caracterizando que não existem objetos repetidos dentro de uma classe de objetos, isto é, dentro de uma entidade. Esses atributos cujo valor não se repetem são chamados de chave primária. Ela identifica uma única ocorrência dentro de uma tabela. Isto também ocorre no mundo real. No exemplo anterior, a chave primária seria o CPF, visto que não existem 2 CPFs iguais. Só para você entender bem o que é chave primária é o campo que não se repete. É aquele campo que eu vou ter certeza que ele nunca vai se repetir. Ele vai controlar, no caso aqui, a consistência da minha tabela para que eu não tenha 2 clientes iguais. Por exemplo, eu poderia ter 2 clientes com o nome Pedro Pedrosa, mas eu nunca teria 2 clientes com esse mesmo CPF. Confusão de palavras e conceitos. Para que não haja confusão de palavras ou conceitos, vejamos as relações existentes entre as palavras vistas até aqui com as que são mais comumente utilizadas quando começamos a criar o banco de dados. Entidade é, na verdade, a tabela do banco de dados. Atributos são os campos que formam a tabela. Instância é cada linha da tabela, são os registros da tabela. Chave primária é o campo que não se repete. No caso da entidade cliente, é o campo CPF. Perguntas. Em que instante modelamos entidades?
Como devemos nos orientar para determinar as entidades? Como ter certeza de que algo é uma entidade? Enxergando entidades. Em um primeiro contato com um negócio para o qual se criará um sistema, podemos não possuir conhecimento especializado do mesmo. Logo, devemos procurar conhecer os seus objetos principais. A descrição dos objetos ou do objeto central do negócio irá nos apresentar a realidade retratada em diversas entidades. Vamos ver um exemplo prático. Vou dar aqui um exemplo de uma locadora. Uma locadora precisa controlar os filmes que aluga. Quais os candidatos a entidades? O objetivo máximo dessa locadora é o controle dos filmes alocados. Portanto, existe um objeto crucial para o funcionamento do negócio: os filmes. Mas os filmes possuem atributos que os caracterizam efetivamente como uma entidade? Existirão várias ocorrências de filmes? Podemos representá-los sob a forma de uma tabela com linhas e colunas? A resposta às questões acima é afirmativa, o que nos permite dizer que o objeto filme é uma entidade. O que descreve a entidade filme? Quais são os seus atributos? Nós poderíamos citar, por exemplo, o nome do filme, a duração, os atores, o gênero. Qual é a nossa chave primária? Os 4 atributos acima certamente precisarão se repetir. Por isso, criaremos um 5º atributo e lhe chamaremos de código. Esse atributo será autonumerado e, portanto, não se repetirá. Então, posso ter 2 filmes com o mesmo nome? Posso, com certeza. Posso ter 2 filmes com a mesma duração? Sem dúvida. 2 filmes com os mesmos atores, ou o mesmo ator principal? Também pode ser. 2 filmes com o mesmo gênero? Sem dúvida também. Então, nenhuma desses 4 campos aqui, desses 4 atributos, são candidatos à chave primária. Por isso, eu tive que criar um campo a mais, é um campo chamado código, autonumerado, e é esse campo que vai ser a minha chave primária. Então, veja aí como foi que ficou. Olha. Campo código, a minha chave primária, nunca vai se repetir. E aqui eu tenho os outros dados já colocados. No caso aqui eu tenho 4 registros na minha tabela filme. Continuando com nossa análise, podemos encontrar mais entidades. Vamos encontrar pelo menos mais uma? Para que exista o aluguel dos filmes, é necessário que alguém alugue os mesmos. Esse alguém são os clientes da locadora. Portanto, cliente é um objeto para o funcionamento da locadora. Esse objeto é uma entidade? Se fizermos as mesmas perguntas anteriores, encontraremos um sim a todas elas. Cliente é então uma entidade. Quais são os atributos de cliente? Nós podemos citar entre muitos o nome, o endereço e o CPF. Qual a chave primária? O CPF, como nós já tínhamos visto. Vejamos como ficaria essa entidade na forma de uma tabela de dados. Então está aí o mesmo exemplo que nós vimos anteriormente. Existem outras entidades nesse exemplo. Vamos ficar por aqui, visto que faremos um estudo de caso completo mais na frente. Por enquanto, deu para perceber como fazer para observar quais os objetos que existem numa realidade e como saber se esses são ou não entidades. Relacionamentos. Relacionamento é o fato, o acontecimento que liga 2 objetos, 2 coisas existentes no mundo real. Em se tratando de banco de dados, é o fato que efetua a junção de 2 ou mais tabelas de dados. Para um retrato dos objetos e fatos de um problema, os relacionamentos são elementos que nos dão o sentido da existência desses objetos e suas interrelações, sem as quais ficaria de extrema complexidade o entendimento e a compreensão do domínio do problema. Relacionamento e verbos. Pense nos 2 substantivos, João e Maria. Qual a relação entre eles? Olhando apenas para esses 2 nomes, não podemos ver relação nenhuma. Vamos acrescentar um verbo. João namora Maria. Agora sim, temos uma relação entre os 2 substantivos. O verbo serve para dar sentido às coisas. Ele faz com que haja uma ligação entre as coisas. O verbo é a mesma coisa de expressão de um fato. Entidades e relacionamentos.
Diariamente podemos observar os mais variados tipos de entidades no mundo real. Essas entidades estão ligadas entre si através dos relacionamentos. Então veja só o exemplo aqui. Eu tenho as entidades pessoas, apartamentos, condomínios, ruas e cidades. Como é que essas entidades se relacionam? As pessoas moram em apartamentos. Os apartamentos formam condomínios. Os condomínios localizam-se em ruas. As ruas estão nas cidades. Então, até onde nós poderíamos ir? Você vê que está tudo conectado através dos relacionamentos. Condicionalidade. Existem dois tipos de relacionamento. Os condicionais possuem uma condição, uma qualificação para acontecerem, e os incondicionais não possuem esta condição, são obrigatórios. Vejamos detalhes sobre cada um. Relacionamentos condicionais são aqueles relacionamentos em que nem todos os elementos de uma entidade A estão ligados com elementos da entidade B. Dizemos que este tipo de relacionamento possui opcionalidade. Por exemplo, se tivermos duas entidades, uma de homens e outra de mulheres, pode haver ou não relacionamento entre um homem e uma mulher. Um dos homens pode ser casado com uma das mulheres. Pode ocorrer de haver homens e mulheres não casados. Veja a figura. Então aqui eu tenho uma entidade homem com alguns registros e uma entidade mulher também já com alguns registros. Já nesse caso, se tratando dos relacionamentos incondicionais. Todos os elementos de uma entidade estão obrigatoriamente relacionados com um elemento, no mínimo, de outra entidade. Por exemplo, se tivermos as entidades mãe e filho, todo filho tem que ter uma mãe, e toda mulher para ser mãe tem que ter pelo menos um filho. Então, é obrigatória essa relação. Se eu tiver no banco de dados uma tabela mãe e uma tabela filho, para que exista um registro na tabela mãe, obrigatoriamente deve existir um registro na tabela filho. Porque nesse caso aqui não existe uma mãe sem um filho. E para que exista um registro na tabela filho, obrigatoriamente eu tenho que ter um registro na tabela mãe. Então é incondicional, o relacionamento aqui é obrigatório. Já no modelo anterior, Pedro, ele poderia ser casado com Juliana. João Paulo pode ser solteiro, pode não se relacionar com nenhum desses registros aqui. Então são duas tabelas que podem se relacionar, mas não é obrigatório o seu relacionamento. São os relacionamentos condicionais. Como é que fica a representação gráfica? Peter Chen criou uma representação gráfica para as entidades e os relacionamentos. Já vimos que as entidades são representadas por retângulos com o nome da entidade dentro. Os relacionamentos são representados por losangos com o verbo que explica o fato. Os losangos ficam entre os retângulos, ou seja, os relacionamentos ficam entre as entidades com as arestas ligando as entidades ao losango. Então aqui eu tenho as entidades, no meio, entre as entidades eu tenho o relacionamento e suas arestas devem estar ligadas. Grau do relacionamento. Quando temos um relacionamento entre duas entidades, o número de ocorrências de uma entidade que está associado com ocorrências de outra entidade determina o grau de relacionamento ou cardinalidade deste fato. No exemplo da locadora, um filme pode ser locado por vários clientes? Um cliente pode locar vários filmes? O mundo real apresenta-se com 3 possibilidades de relacionarmos os dados. Vamos observar. Relacionamento 1 para 1. Neste grau, cada elemento da entidade relaciona-se com um e somente um elemento da outra entidade. Por exemplo, no caso do relacionamento está casado entre a entidade homem e a entidade mulher, teríamos o relacionamento 1 para 1. Pelo menos no Brasil é assim. O relacionamento deve ser lido nos dois sentidos. Um homem está casado somente com uma mulher e uma mulher está casada somente com um homem. Então, num banco de dados feito no Brasil, para este caso aqui, caso de casamento entre homem e mulher, a tabela homem, tabela mulher,
E o relacionamento entre os dois é está casado. Então, apenas um homem pode estar casado com somente uma mulher. E vice-versa, uma mulher só pode estar casada com um homem, né? Como foi mostrado aqui embaixo, a leitura deve ser feita nos dois sentidos. Neste caso aqui, eu tenho um relacionamento com cardinalidade 1 para 1, que é representado assim, 1, 2.1. Relacionamento 1 para muitos, 1, 2.n, é o grau mais comum no mundo real. Um elemento da entidade 1 relaciona-se com muitos elementos da entidade 2, mas cada elemento da entidade 2 somente pode estar relacionado a um elemento da entidade 1. No caso das entidades homem e mulher, basta nos deslocarmos para um país árabe para entender o proposto. Veja a figura. Um homem pode ser casado com várias mulheres, mas uma mulher só pode ser casada com apenas um homem. No sentido da leitura, temos o grau 1 para muitos, um homem para várias mulheres, e no outro sentido, temos o grau 1 para 1, uma mulher para um homem. Sempre que isso ocorrer entre duas entidades, o grau de relacionamento é 1 para muitos. Voltemos ao caso da locadora. Um cliente pode alugar vários filmes. Um filme só pode ser alugado por um cliente por vez. No caso da locadora, temos o relacionamento 1 para muitos entre as entidades cliente e filme. Relacionamentos muitos para muitos, é representado como N2.m. Imagine uma faculdade. Um aluno cursa várias disciplinas e uma disciplina é cursada por vários alunos. Temos então o relacionamento muitos para muitos. Nos dois sentidos da leitura, encontraremos o mesmo grau, muitos para muitos. Então você vê aqui, o aluno A1 cursa a disciplina D1 e cursa também a disciplina D2. A disciplina D1 é cursada pelo aluno A1 e também é cursada pelo aluno A2. Então, muitos para muitos, tanto no sentido como no outro. Como saber se existe relacionamento? Vamos direto a um exemplo. Observe a figura. Então eu tenho aqui um departamento. Esse departamento ele tem um escritório e ele lota um funcionário. Modelo departamento lota funcionários e departamento tem escritórios. Departamento lota um ou mais funcionários e um funcionário está lotado em um e somente um departamento. Um departamento possui um ou mais escritórios. Para que existam relações entre as entidades, vamos criar dados comuns a elas. Observe a tabela. Esta estrutura de dicionário possui os campos necessários à descrição de cada uma das entidades. Então você observa aí que na entidade do departamento eu tenho o código, o nome e um verbo para esse departamento. Na entidade funcionário eu tenho o código do funcionário, tenho o nome dele e a data de admissão. E na entidade escritório eu tenho o número do escritório e tenho a área do escritório. Mas apenas com esses atributos eu ainda não posso relacionar essas entidades entre si. Com base na tabela anterior, nós vamos trabalhar o primeiro relacionamento, que é entre departamento e funcionário. Um departamento tem lotados muitos funcionários, uma relação aí de 1 para muitos. E um funcionário está lotado somente em um departamento. No sentido contrário da leitura, a relação é de 1 para 1. Existem dois graus distintos de relacionamento quando fazemos as duas leituras. Adotamos o grau maior como o efetivo do relacionamento. Ou seja, o lado que ficar com a cardinalidade N, muitos, deverá ter um campo em sua estrutura idêntico ao campo da outra entidade, o qual é a chave primária nesta entidade. No nosso caso, a tabela funcionários vai ter um campo a mais, visto que existem muitos funcionários em um departamento. Este campo a mais que vamos criar é chamado de chave estrangeira. Então, o que é a chave estrangeira? Um dado é colocado em uma entidade que em outra é identificador unívoco, a chave primária.
Isso é uma lógica normal do mundo real. Por exemplo, a certidão de nascimento das pessoas que têm filhos possui o nome dos filhos? Não. É a certidão de nascimento dos filhos que possui o nome dos pais. Resumindo, dependentes indicam de quem dependem. Então vamos continuar. Vejamos agora como fica a entidade funcionário com esse novo campo. Então veja, a entidade funcionário, ele tem agora um campo, olha, código do departamento. Isso aqui é a chave estrangeira, que vai fazer com que nós relacionemos a entidade funcionário com a entidade departamento. E esse campo, esse atributo, lá na entidade relacionamento, obrigatoriamente tem que ser a chave primária. Vamos ver agora como é que nós resolvemos o relacionamento entre departamento e escritório, já que é necessário consultar quais escritórios são de determinado departamento. Seguindo o mesmo raciocínio, entre departamento e escritório, existe um relacionamento um para muitos. Portanto, nós vamos incluir o campo principal da entidade departamento na entidade de escritório. Veja como é que ficou. Então, em escritório, eu também vou ter, olha, uma chave estrangeira com o nome código do departamento. Mas se nós precisássemos saber em qual escritório trabalha determinado funcionário, podemos saber facilmente o departamento onde o funcionário está lotado. Isso já foi definido, mas é impossível descobrir em que escritório ele trabalha. Por que não relacionamos o funcionário ao escritório, ao invés de relacionarmos ele ao departamento? Poderia ser uma boa ideia, visto que se soubermos o escritório onde ele trabalha, forçosamente saberemos qual o departamento, já que os escritórios estão ligados aos departamentos. Mas existe um porém. O funcionário pode pertencer a um departamento e está exercendo funções em um escritório que não pertence àquele departamento. Qual é então a solução? Para solucionar o problema, vamos colocar o identificador unívoco, a chave primária de escritório, na estrutura de funcionário. Então, a gente vai criar também um relacionamento entre funcionário e escritório, além do relacionamento que ele já tem com o departamento. Veja como é que vai ficar a tabela. O funcionário vai ter seus 3 atributos, são pertencentes a ele mesmo, e para que ele se relacione com o departamento, eu crio o código do departamento. Para que ele se relacione com o escritório, eu crio o campo número do escritório. Então, após esta inserção na estrutura funcionários, nós temos o seguinte: um departamento lota muitos funcionários, um departamento tem muitos escritórios e em um escritório atuam muitos funcionários. Então veja como é que fica aí o resultado final. O departamento lota muitos funcionários. Um departamento tem muitos escritórios. E em um escritório trabalham muitos funcionários. Nós temos agora 3 relacionamentos, né? O relacionamento entre departamento e escritório, entre departamento e funcionário e entre escritório e funcionário. Isso pode ser difícil para você entender assim de princípio a princípio, né? Se você é iniciante, é interessante que você assista algumas vezes para que você possa entender plenamente este exemplo. Prática de relacionamentos. Então vamos ver se nós conseguimos responder às seguintes questões. O que eu fiz aqui? Eu preenchi as 2 tabelas. Então na tabela departamento, coloquei aqui o código 1, que é o departamento de contabilidade. O código 10, o departamento de vendas. O código 21 é o departamento de compras. E no código 13 é a gerência. Já na tabela funcionário, eu defini que o código 1111 é o Pedro. E o Pedro está lotado no departamento 10. O 2222 é o João, que está lotado no departamento 10 também. O 3.333 é o Carlos, lotado no departamento 13. E o 4.444 é a Maria, lotada no departamento 1. Então, quais os funcionários do departamento de vendas? Se eu olhar só para cá, eu não vou saber responder. Mas essa chave estrangeira
está ligada com essa chave primária aqui, ó. Código está ligado a departamento. Funcionário está relacionando-se com departamento através desses campos: código e departamento. Código chave primária, departamento chave estrangeira. Departamento de vendas é o número 10. Então, qual dos funcionários pertence ao departamento de vendas? Aqui, olha. É o Pedro e o João. Quais os funcionários que têm o código de departamento igual a 10? Pedro e João. Foi o que nós acabamos de ver. Quando estivermos estudando SQL, nós vamos ver que o código funciona exatamente assim. A ideia é nós fazermos perguntas aos bancos de dados e receber a resposta através de registros. Muito simples, você vai ver quando você estiver estudando SQL. Não é difícil, você faz perguntas mesmo ao banco de dados e as respostas vêm através de registros.